forma remota, mas vai dar tudo certo. É um pouquinho diferente, vocês já participaram de uma aula, então vocês viram como é. Nós vamos aqui fazer da forma mais leve, mas tirando as dúvidas de vocês, mesmo sendo remoto, eu quero a participação de vocês, vocês falando, vocês escrevendo aí no chat, fazendo as perguntas, tá? Sendo bem participativos. Quero conhecê-los. Tá ruim a câmera, né? Se puder abrir a câmera para a gente... Vamos nos conhecer, a Antônia já abriu. Que coisa boa. Qual a expectativa de vocês com a matemática? Bom dia, professora. Tudo bom? Tudo. Estava olhando aqui, eu acho que a mais velhinha da turma aqui é eu. Ela não é mais experiente. Não é mais velha. Né? É mais experiente. Tá bom. A Jaceline, tudo bom, Jaceline? Tudo bem, professora. Alguns aí já foram meus alunos, já conheço. Conhecemos remoto também, né, Jaceline? Isso. Estávamos nessa forma aí, remoto. Tem mais alguém aí que eu já conheço, ou não, ou me conhecem? Alguns falam, professora, eu fui seu aluno, falou, opa, vamos ver. Que com essa forma remota, alguns não abrem as câmeras, a gente não vê, mas... Ok, Nayara, o máximo que vocês puderem estar nas câmeras, a gente tira os prints, tem vocês aqui participando, é muito importante isso, nós nos conhecermos, Às vezes eu falo que nós passamos na rua e não nos conhecemos, assim, Então, é um pouco diferente, mas a gente vai adaptando, Vamos tirar um print, vamos... Sejam muito bem-vindos, às nossas aulas. Vocês, depois eu vou colocar, enviar aqui no chat, como a Rita falou, a frequência, mas é bom nós estarmos nos vendo. Tá? Durante a aula, eu sei que a internet oscila bastante, então, às vezes, tem que desligar a câmera porque o áudio está travando, ou porque a internet está ruim. Então, eu sei que tem esses momentos também que não ajuda muito a internet, mas sempre que possível vocês puderem abrir a câmera, vou fazer a pergunta. No primeiro momento, o microfone vocês podem deixar desligado para não ficar dando ruído. A hora que você quiser, você me chama. Tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela. Quando eu estiver nessa tela aqui falando com vocês, aí eu não vou estar visualizando aqui o chat, mas eu vou, sempre que ele faz um barulhinho, eu volto aqui para ver o que for. Se você levantou a mão e eu não apareci, me chame, tá? Vocês vão me chamando e aí alguém fala, professora, tem alguém perguntando lá e você não viu, tá? É porque quando eu estou na outra tela, aí eu não estou vendo aqui a tela que vocês estão, certo? Sejam muito bem-vindos a essa formação técnica de qualidade, que o Senai oferece para vocês. Parabéns por estarem aqui. Primeiro momento, a escolha de vocês é excelente, vocês estarem participando dessa formação. Pode estar fazendo faculdade, ou já ter feito faculdade, e estar aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindos e vocês vão ver como o curso é de qualidade, que é o que o Senai preza, em todos os cursos que nós temos. Tá? Mesmo sendo o técnico em agronegócio, mesmo quem já fez faculdade ou quem faz faculdade, já vai ver como o conhecimento, quantas coisas vão trazendo aqui, e vocês vão adquirir, sim, o conhecimento. Isso, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui, só para ver se tem alguém tentando entrar, se precisar, tá? De vez em quando eu dou uma olhadinha, mas vocês vão ver que o conhecimento é enorme, igual a professora Silvana deve ter comentado com vocês, ela fez o curso técnico também, já tendo formação acadêmica,
Ela foi minha aluna também, né? Isso é legal, foi da primeira turma. E hoje nós somos colegas aí, então é bem interessante a gente estar com isso, tá? E vocês estarem aqui e nós vamos começar a falar em matemática, né? Como que está a matemática de vocês? Tá? Meu nome, não estou me apresentando, né? Raquel Gondim. Minha formação é matemática, tá? Sou formada em matemática. Já trabalho aí há alguns anos com a matemática, no curso técnico também já trabalhei na forma presencial. Aí nós passamos para essa forma remota, então nós estamos procurando métodos de trazer a matemática, mesmo sendo remoto, de uma forma mais fácil. Tá? Então, é um desafio, mas dá para a gente suprir, sim, dá para a gente tirar as dúvidas. Né? Eu trabalho aí no curso na faculdade também, com engenharia, com agronomia, com administração, em alguns ramos dos cursos, tá? Com gestão de qualidade também, né? Que eu fiz o mestrado em engenharia mecânica, referente à estatística, que é em gestão, né? Trazendo a qualidade aí também. Então, já tem alguns anos aí que eu estou nessa área e agora nós estamos há 2 anos, basicamente, nesse novo processo. Tá? Então, trazendo a matemática no EAD de uma forma remota, como se fosse presencial, tá? Vocês participando. Vocês já viram a apostila, já folhearam a apostila, já olharam ali a ementa, os conteúdos que tem? Já folhei. Assim, eu estou meio enferrujada, né? Normal, né? Eu falo assim, tem um tempo que eu não vejo. Quem mais achou ali? O que vocês viram ali que vocês acharam assim mais complicadinho? Eugênia, deu uma folheada na apostila. Frações. Terrível. É bem interessante vocês lerem o material antes da aula, tá? Quanto mais vocês lerem, mais vocês estarem com o conteúdo, vocês vão ver que fica bem mais fácil da gente acompanhar as aulas. Hoje, no primeiro momento, como é nossa primeira aula, eu vou trazer o segmento da apostila, assim como está na apostila, eu vou trazer para vocês, tá? Isso, a regra de 3 é fantástica, né, Mário? Quem não usa a regra de 3 no dia a dia? Eu tenho ela direta e inversa, né? Vocês que a gente aplica no dia a dia. Então, hoje eu vou trazer mais o segmento da apostila, mas estudem, que nas próximas aulas eu posso ir tirando as dúvidas. A aula vai direcionada nas dúvidas que vocês tenham. Tá? Quanto mais vocês estudarem, vocês vão estar já informado do conteúdo e fica mais fácil. Nós temos aulas depois no dia 16 do 10 e no dia 6 do 11. Tá? Então, nós temos aí mais 2 aulas depois, falo presenciais, né? Mas a aula remota. Tanto que ontem eu ainda coloquei até amanhã, né? Nós temos um encontro já acostumado com a forma remota. Então, hoje eu vou trabalhar com essa parte básica, né, que é a parte que mais demora, esse jogo de sinais, as operações. Ah, que legal, Eugênia, parabéns. Né? Nesse processo aqui, né, por que estudar matemática num curso de agronegócio? O que vocês acham? Qual que é a importância de estudar matemática? Na minha opinião, tá, é o seguinte, porque no agronegócio você tem várias áreas, por exemplo, cobrança e crédito, o financeiro, né, tem o fiscal, e tudo existe cálculos, por exemplo, você vai fazer uma venda de sementes, e daqui a pouquinho você tem que botar no contrato, por exemplo, semente saca por semente, a referência semente de soja produzida. Então, você tem que ter o cálculo para saber fazer a cotação de dólar, para chegar ao preço, para a variação que vai elevar em cima do cálculo de juro daquele contrato, tudo.
no fechamento, inadimplência também que acontece em contratos, saber calcular. Então, a matemática é fundamental no agronegócio para chegar ao cálculo, inclusive para os vendedores de campo também. Eles têm que saber quantos sementes vai para o metro quadrado, tem que fazer o cálculo, né? Mesmo sendo agrônomo, tudo. Então, a matemática é fundamental para isso, né? Sem a matemática, saber como faz os cálculos, regra de três, né? E outras matemáticas que faz até a geometria em si, a aritmética, tudo é fundamental, é uma das matérias mais importantes hoje para você trabalhar no agronegócio. Até porque Verdade. você vai passar por vários setores, pode passar por vários setores, então você tem que ter o conhecimento geral da coisa, né? Esse é o meu ponto de vista. Isso é verdade, né? Algumas pessoas falam assim, eu não uso matemática, eu tenho certeza. Quem fez café hoje já usou matemática, né? A proporção, tanto de água, tanto de pó que eu vou colocar, quem coloca açúcar, né? Então, parabéns, é isso mesmo, Luiz Fernando. Qualquer área, não só no agronegócio, mas matemática básica, juros, que a básica engloba isso, regra de três, estatística, que vocês estão vendo pesquisa aí todos os dias, a gente entender esses conceitos, tudo é muito importante na vida pessoal e na vida profissional de vocês. Vocês vão ver isso em todo momento. Sim, Antônia, pode falar. Eu acho que em tudo que o Luiz Fernando falou, mas também tem a questão da quantidade de insumos que vai usar, sobre a quantidade de terra, né? Uhum. Calcular o valor do produto, quanto que vai gastar. Eu acho que é tudo matemático, né? Tudo é matemática, eu também Luiz acho. Fernando, acompanho você, viu? Tudo é matemática. Muito cabeça aí. Acompanhe seus comentários. Muito bom. Legal. Eugênio e o Guilherme colocaram aí também, é verdade, né? Você vai fazer uma negociação, se você mostrar que você não sabe, né? Porcentagem, tem gente que está trabalhando e tomando prejuízo porque não sabe calcular a comissão. Tá? Então, tem isso também. O maquinário também exige, né? A gente tem aí a calibrar, parametrização. Então, todo momento nós estamos utilizando. Então, por isso que vem essa parte de matemática básica para vocês. Hoje nós vamos focar na parte de básica, se não der tempo da gente ver tudo, que provavelmente não dê, mas aí é uma base para vocês irem estudando e a gente tirar as dúvidas nos outros momentos. Então, aqui ainda tem, né, como a importância desse conteúdo, então, por isso que a gente vai trabalhar, e na vida de vocês, juros simples composto, gente, vai no banco, faz conta, né? Não utilize ali que vai fazer toda a diferença. Então, hoje nós vamos pegar mais a básica. Professor, aquelas continhas que tem na apostila de multiplicação, divisão, eu faço tudo na calculadora. Eu não vou ficar fazendo à mão, não. A calculadora é um recurso ótimo, excelente, sou totalmente a favor de tecnologia, de software, de aplicativos, de tudo. Só que eu tenho que saber fazer à mão, eu tenho que ter o meu raciocínio lógico. Então, essa parte básica, ela utiliza muito a parte de lógica, tá? Então, a lógica que eu vou fazer uma conta, né? 50 vezes 4, deu 300. Eu digitei alguma coisa, a máquina não erra. Quem erra sou eu que estou ali e eu digitei. Então, eu tenho que ter uma noção da resposta para eu saber ali se está certo ou não. Uma coisinha que eu digitar errado, vai ficar errado o meu valor, mas a máquina não erra. Foi uma falta de atenção ali no momento, né, que eu coloquei. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não posso usar a tecnologia e a máquina, mas não ficar refém dela. E tem algumas empresas aí fazendo entrevista e colocando o povo para fazer conta de divisão com vírgula e regra de 3. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma forma que tem.
Em relação às avaliações, tá? Aqui está como presencial, mas provavelmente nós temos todas essas avaliações, né, da forma remota, tá? A maior dúvida que surge, né, porque os módulos são todos iguais, a prática matemática, né? Como que eu vou fazer a prática matemática? A avaliação prática de matemática são questões abertas, né? Não são questões de você marcar alternativa. Então, você vai ter que resolver passo a passo para enviar. No sistema vai ter onde vocês digitarem essa resolução, tá? Vocês fazerem essa parte ou escrevendo, né, usando a lógica. Professor, eu não sei escrever com aquele X, mas eu sei explicar como que eu cheguei na resposta. Vale também. Né? O conhecimento que vocês trazem da vida de vocês é muito importante, o que vocês já têm de conhecimento, e a gente acrescentar, mas não tirar esse conhecimento. Então, vale ali também. Então, a parte prática vão ser exercícios para vocês resolverem passo a passo, tá? Colocarem a resolução. As outras avaliações, a gente tem questões de alternativas, né? Então, cuidado, leia direitinho, veja o que a questão está pedindo. Posso fazer com calculadora? Você vai fazer com calculadora, né? Ainda mais com essa forma que nós estamos, né? Tem aplicativos, professora, que resolve tudo para mim. Cuidado, tem aplicativos que fazem errado, tem aplicativos que, a hora que você tira ali, se você não colocar certinho os parênteses, os sinais, pode ficar errado. Então, não sou contra vocês usarem, só usar com cuidado, né? Tá? Prestarem atenção nas datas que vocês têm, né? As datas de fazer os fóruns, né? De estarem no sistema respondendo. Né? Você tem que ter a frequência de 75%, né? No mínimo de 75%. As datas que nós temos as aulas, né? Siga o calendário, não se percam nesse calendário. Nós não temos aula todo sábado, né? Então você consegue se programar para você estar aqui na sala conosco. Qual que é a vantagem de estar aqui na sala? Você tem um monitor lá no Ava, que você tem todo o material lá também, e você tem o monitor que vai tirar dúvidas de vocês, mas aqui na sala é tempo real, né? Você pergunta, a gente já responde e já vai fazendo. Então, é importante vocês estarem participando. Eu vou tentar explanar todo o conteúdo da apostila com vocês, tá? Nesses 3 horários. Então, nós vamos estar aqui falando, às vezes a aula fica meio corrida, mas vocês podem parar e aí a gente tira as dúvidas, tá? Por isso que fica um pouco corrido. A nota de vocês sabem qual que é a média que vocês têm que ter, sabem, né? É igual em todos. 8,5 na avaliação total e 1,5 no fórum, chat. Tem ali a divisão de pontuação. Se eu não alcancei, se eu faltei, tem uma prova de segunda chamada, você trazendo um atestado, justificando. Tem a recuperação também que vocês podem fazer. Então, vocês têm todo todo o apoio, né, para vocês não perderem disciplina nenhum módulo. Então, vocês estarem aqui atentos. O que preocupa muito são as datas, tá? Vocês estarem ali mexendo no tempo certo, respondendo no tempo certo. Professora, eu quero tirar uma dúvida no meio da semana. Posso passar uma mensagem? Vocês já têm meu número, né? Eu estou no grupo com vocês. Podem passar a mensagem. Às vezes eu demoro um pouco a responder. Igual hoje, eu estou a manhã inteira em aula. Então, alunos que me perguntaram ali, eu não respondi nada. Eu vou responder quando terminar a aula, né, no horário que der para responder. Então, às vezes, demora um pouquinho por conta disso. Tá? Se eu estiver dando aula, eu não vou parar a aula para responder. Tá?
Aí o que eu peço a vocês é colocar o nome, a turma. Oi, professora, qual o exercício 4? Aí eu não vou saber quem é. Então, coloque o nome de qual turma que você é, qual atividade que você quer tirar a dúvida, que aí, no momento que eu tiver o tempo, eu já respondo vocês, tá? Quando eu dou aula à noite, eu dou aula no sábado, eu dou aula durante o dia, então tem os horários que eu estou em aula, mas eu procuro atender vocês o mais rápido possível, bom? Professora, eu perguntei ontem, você não respondeu. Põe ali um pontinho de interrogação, depois respondo, tá? Então, vamos fazendo assim. Outra coisa, assim, né? Tentar usar um horário mais comercial, né? O sábado à noite, domingo à noite, é meio complicado, tá? Recebi uma mensagem no domingo, professora. Segunda eu respondo. Tá certo? Esse aí eu acho que todo mundo entende, né? Mas aí vocês vão passando, eu vou respondendo, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, então, vão passando. Não estou conseguindo baixar no sistema, não estou conseguindo ler direito, ter acesso. Aí vai passando que a gente vai verificando. Ok? Eu vou seguir aqui hoje a parte que vem na apostila de vocês, tá? A parte de básica. Acrescenta algumas coisinhas que vai precisando de símbolos, de parte que ainda não estão inseridas aqui, e então eu vou trazendo para vocês essa parte. Meu símbolo sumiu daqui, deixa eu colocar novamente. Então, aqui, a parte básica que vocês começaram na apostila foi a parte de conjuntos. Tudo que vocês aprenderam em matemática até hoje, tudo, tá? Desde quando você entrou na escola, quando você começou a ser alfabetizado em matemática, que foi fazer contagem, escrever o conjunto, ali eu fazia conjunto de maçãzinha, de bichinhos. Aqui a gente utiliza a mesma coisa, só que com uma anotação mais madura, né? Então, quando aparecer para vocês alguns símbolos, fica mais fácil de você entender o que está na apostila, você conhecendo esses símbolos. Primeira coisa que a gente utiliza da parte de matemática são os números. E os números são representados por conjuntos numéricos. Né? Como que eu vou representar conjuntos? Conjuntos eu represento através de alguns símbolos. Eu posso trazer uma lista, né, quando eu vou colocar todos os elementos, a turma A, o conjunto A. E aí ainda posso falar dentro desse conjunto, ele vem com chaves, letra minúscula, se eu estou utilizando elementos como letras, letra maiúscula é o nome do conjunto. Então, essa anotação que tem na apostila, você vai encontrar em todos os livros, é universal. A letra minúscula para elementos de conjunto, letra maiúscula para conjuntos. Aqui eu vou falar, o elemento A pertence ao conjunto A. Esse símbolo aqui é o pertence. Né? Poderia falar também, o elemento D não pertence ao conjunto A, porque ele não tem a letra D. Então, é pertence e não pertence. Professora, mas tem um símbolo que eu já vi também, que eu usava lá, que era um C, assim, ó. O que é isso? Quem lembra? Vamos ver quem está lembrando de matemática. Não? O que é isso aqui? Está contido. O que é estar contido? É quando eu estou relacionando dois conjuntos. Tá? Eu tenho o contém e tenho o está contido. Tá? O contém, ele também tem o contém. Então, tem o está contido ou o contém. Eu posso escrever como uma regra, x tal que x é um inteiro. Aqui eu até escrevi em português, né? Porque a gente ainda não viu o símbolo, mas vem como uma regra, x tal que o x maior que zero. Então, eu posso escrever uma regra dentro desse conjunto. A representação mais usada é o conjunto dos números vazios, que é essa bolinha cortada, ou
posso usar a chave sem nenhum elemento dentro também, tá? Então, essa chave aqui, falar, professora, eu já vi a chave com a bolinha dentro. Aí, esse aqui não é vazio, não. Esse aqui é o conjunto unitário de uma bolinha cortada. Ah, o vazio não tem nada dentro mesmo. Até apagar isso aqui. Ah, então, aqui é o conjunto vazio. São representações que vocês podem encontrar aí na hora de escrever. Nós vamos vendo algumas aqui, tá? Então, nós vamos utilizar algumas dessas notações. E aí, na apostila, traz bem destrinchado para vocês o que são os conjuntos numéricos. Tá? Conjuntos numéricos, aqui o meu desconfigurou, eu vou colocar o tracinho aqui do lado. Às vezes, matemática desconfigura, né? A gente utiliza muito os símbolos e aí dá uma desconfigurada quando a gente digita e aí vai desconfigurando. Os conjuntos dos números nada mais é de falar assim, o mundo, né, o ser humano veio evoluindo e aí você foi precisando de mais algumas coisas. Primeira coisa que você precisou foi de contar. Eu tenho uma casa, eu tenho uma ovelha, eu tenho um banco, então veio a simbologia desses números, né? Então eu tenho 1, 2, 3, eu escrevo para vocês um 2 e uma bolinha, isso é 20. A gente já tem essa ideia de números. E aí tem essa classificação. Conjunto dos números naturais, o primeiro conjunto numérico. Conjunto dos números naturais são os números que você utiliza para contagem mesmo, que vai do 0 até o mais infinito, porque qual que é o maior? Eu posso contar até 1000, até 1 milhão, até 1 trilhão, e aí você vai. Vocês vão ver que, simbolicamente, aparece esse asterisco, né? Naturais não nulos, ou seja, tira o 0. Todos os símbolos de conjunto numérico que aparecer com um asterisco significa que eu estou pegando os conjuntos numéricos sem o número 0. Tá? Então, apareceu conjunto dos números inteiros, é o Z. Conjunto dos números racionais, é o Q. Conjunto irracionais, é o I. E o conjunto dos números reais, é o R. Essas letrinhas, a gente vai guardando essas letras. Quando aparecer, eu sei o que está significando. Aí, com o passar do tempo, o ser humano foi desenvolvendo, foi evoluindo. Quando nós falamos que um vizinho fez negócio com o outro e começou a dever para o outro, como que eu vou representar isso? Eu tenho 2 ovelhas, ele pegou 2 ovelhas, ele tem que me pagar, ele está me devendo, né? Então, esse menos aí veio da temperatura, veio de negociação, aí que vem o menos. Então, os números inteiros nada mais é do que o conjunto dos números naturais mais uma parte de números, que são os negativos. Então, eu tenho -1, -2, -3, também infinito, ele vai descendo, né? Vai diminuindo, como se a temperatura, né? Nós pensássemos na temperatura, -1, -2, -3, e aí vai descendo. Tem o 0 também. Se tiver o asterisco, você vê que aqui, ó, cadê o 0? Ele vai do -1 para 1. Então, o conjunto dos números naturais, acrescentei uma parte, fiquei com o conjunto dos números inteiros. Então, nós podemos falar que o conjunto dos números naturais, né, ele está contido no conjunto dos números inteiros. O Z contém o conjunto dos números naturais. E aí é o C ao contrário, que aí a gente pode utilizar isso também. Tá? E aí, continuando, meu vizinho deu conta de me pagar meia ovelha, ou meio saco de feijão. Esse meio, como que eu vou representar? Professora, meio eu represento 1 dividido por 2, 0,5. Hoje, né, então a gente tem essas representações que a gente já está tão habituado que a gente fala, isso é normal, né? Foi aparecendo no dia a dia, isso é verdade, né? Foi aparecendo. Devido às condições que a gente precisava, foi aparecendo. Então, veio os números racionais, que são os números naturais,
né, que acrescentou virou os inteiros. Então, nos números inteiros, eu vou acrescentar os números fracionários, que são os números que são finitos, né? Eu posso ter o 0,5 ou eu posso ter o 0,3333. Então, aqui vai entrar os números onde ele vai ser finito, 1,5, 1,843. Parou? Ele é finito. Então, ele é racional. Não, professor, ele fica 1,543218910. Ele não termina. E nem tem uma dízima periódica, nem tem uma repetição. Então, ele é irracional. O número que não tem fim e que não tem uma periodicidade é o que nós chamamos de números irracionais. Então, os números irracionais são os números que não são periódicos e não têm o fim. O mais conhecido é o número π, né, que tem na calculadora, que você utiliza. Quem lembra o que é o número π? Por que existe esse π? Alguém lembra? Já viu? O π, professora, representa o raio da circunferência, para fazer a medição do raio, para você calcular o diâmetro, para você calcular a área da circunferência. Né? Então, ele é usado ali, né? Isso mesmo. Se eu pegar o comprimento, né, de uma circunferência e dividir pelo seu diâmetro, vai dar o número π, independente do raio da minha circunferência. Tá? O que significa isso? Que qualquer circunferência, não vai ficar muito redondinho aqui não, mas só para a gente entender. Comprimento é o tamanho da corda que eu vou usar aqui para dar a volta. Então, eu tenho o comprimento da circunferência. Aqui eu tenho um segmento que passa pelo centro da circunferência, é o meu raio. Né? Se eu pegar só uma parte, é o raio. Se eu pegar de um lado até o outro, eu tenho o diâmetro. Então, 2 vezes o raio é o meu diâmetro. E para qualquer uma que você pegar, né, o homem começou a observar na natureza que qualquer circunferência que eu pegar, se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, vai dar aproximadamente 3,1415. E aí o π segue. Ele não tem uma periodicidade e não tem fim. Né? A raiz quadrada de 2 também, né? A raiz de 3. São números que não têm fim. Né? Se você faz na calculadora, professora, aqui tem fim, porque a memória da minha calculadora está fazendo com esse tanto de número. Mas tem pessoas que estudam até hoje, né, já estão aí, cada casinha que ele vai provando a mais, né, que vai demonstrando que o π, porque eles querem saber se em algum momento ele vai repetir ou ele vai ser finito. Então, você imagina que interessante. Você tem uma circunferência pequenininha no meu copo ali, dá 3,14. Você tem uma praça, você tem uma lavoura, que tem um pivô, dá a mesma coisa. Então, o ser humano foi observando isso e foi vendo. Né? Por isso que a gente utiliza eles nas fórmulas de comprimento de circunferência, de área, né? É uma constante. E aí tem outras constantes que são usadas, tá? Também trabalhando com esse princípio. Só para a gente entender o que esses números, né, vêm nos falando. Então, aqui, eu tinha contagem, os números naturais, acrescentei os números negativos. Quando eu acrescento aqui os números negativos, deixa eu ver qual cor que vai ficar melhor aqui, deu o conjunto dos números inteiros. Acrescentei os números fracionários, deu os números racionais. Os irracionais são só os números que não são finitos nem periódicos. E aí, quando eu junto irracionais com irracionais, eu formo o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais são todos esses números que nós estamos acostumados a trabalhar, que tem na calculadora, que tem no Excel. Tá? Fala, é o último conjunto que eu tenho? Não. Se você colocar na sua calculadora aí, menos raiz quadrada de 4, ela vai dar mate e erro.
mate erro significa que não existe nos números reais, porque a sua calculadora, se ela for essa calculadora científica básica, simples, ou essa calculadora simples que todo mundo tem, ou a calculadora de celular, ela está configurada para trabalhar nos números reais. Tá? Mas eu fiz lá no Excel, professor, essa raiz quadrada de menos 4 aí, deu menos i, menos 2i. Mas pode? Pode, porque a configuração dele está para trabalhar com os números complexos. Tá? Conjunto dos números complexos é um conjunto que tira a raiz de índice par de números negativos. Ele está englobando todos esses outros. No nosso curso aqui, nós não vamos trabalhar com complexos. Nós vamos trabalhar só até o conjunto dos números reais. Tá? Então, aqui vai ser os reais, que é o que a maioria das calculadoras trabalham, que é o que a gente vai utilizar muito aqui no nosso dia a dia. Tá? Então, é só essa representação. Quem leu a apostila viu que aí na apostila tem umas 4 páginas, né, falando desses conjuntos, destrinchado passo a passo, mas é isso aqui que eu falei com vocês. Tá? Apareceu o símbolo reais com asterisco, tirou o 0. Tá? Ah, professora, mas eu já vi um símbolo lá também que apareceu. Os reais com o menos. Significa que eu estou aqui tirando os números negativos, com um asterisco, ou com mais, estou pegando só os positivos. Tá? Então, aí a gente está pegando esses valores, esses sinaizinhos aí, é só para falar se eu vou pegar os positivos ou os negativos. O importante saber é, em uma reta real, onde colocar esses números, eles estando em decimais, eles estando fracionários, a ordem que você vai colocar, lembrar que eu tenho o 0, e um lado eu tenho os termos positivos, do outro lado eu tenho os termos negativos. Né? Quantos números que eu tenho entre o 1 e o 2? Nos conjuntos dos números reais. Se eu perguntar para vocês aqui, ó, entre o 1 e o 2, quantos elementos eu tenho? Fala, pergunta difícil essa, né? Professora, eu tenho 1,1, 1,2, 1,3, mas eu já vi aí que tem 1,41, 42, né? Eu já vi que eu tenho, já pensei, eu tenho 1,9, aí o outro vem, tá com mais coragem, fala, tem 1,999999. Então, ali entre o 1 e o 2, nos números reais, eu tenho infinitos valores. A gente ter essa ideia de que eu tenho ali uma gama de números que podem ser usados. E aí eu vou perguntar para vocês assim, 5 sobre 2, 5 dividido por 2, ele é um conjunto natural? Ele é um conjunto inteiro? Ele pertence ao conjunto dos números inteiros, aos reais? Ah lá, ele vai pertencer a vários, dependendo do número, ele pode pertencer a vários conjuntos aí. E aí pode aparecer exercício para vocês colocarem os símbolos dessa forma aqui, ó. Usando o símbolo pertence e não pertence, relacione. Menos 7 pertence ao N? Fala, o que é N, professor? Conjunto dos números naturais. Então, essa simbologia aqui, o tracinho aqui sumiu nas letrinhas todas. Vamos me ajudando aí, pertence, não pertence. Menos 7, pertence aos naturais ou não pertence aos naturais? Não pertence aos naturais. Isso, não pertence. Naturais é o primeiro conjunto, né? 1 sobre 2 pertence aos inteiros? Fala, 1 sobre 2 dá 0,5. Ele pertence aos inteiros? Não, pertence aos inteiros. Fala, toda vez que tiver fração, não vai pertencer aos inteiros? Depende. Se fosse 4 sobre 2, aí daria 2. Eu teria que fazer a conta primeiro.
Se der uma divisão exata, ele pertence aos inteiros. Caso contrário, não. 0,1666 pertence aos racionais? Pertence ou não pertence? Zero, 1,66. Racionais é quando ele é periódico ou finito, né? O símbolo aqui significa que ele é infinito, porém, ele é periódico, tá? 666, então ele pertence. Tá? Raiz quadrada de 2 pertence ao racional? Eu falo, não, professora, foi um exemplo que nós citamos aqui nos números irracionais. Ele pertence aos reais e irracionais. Mas aos racionais ele não pertence. Raiz quadrada de 10, eu não sei quanto que tá, não sei o valor, mas eu vou lembrar que para não pertencer aos reais, é só se ele fosse negativo dentro da raiz de índice par. Então, ele pertence. Sem saber o valor, como é o conjunto dos números reais, você já pode colocar. Na letra F, raiz cúbica de 8. Quem lembra como que eu tiro a raiz cúbica de 8? Aí eu vou ter que fazer uma conta. Isso, Guilherme. Isso mesmo. Todo mundo está lembrando, né? O que é tirar quando eu ponho esse símbolo ali, raiz cúbica de 8? Eu estou te perguntando assim, ó, qual número que eu elevo a 3 e vai dar 8? Ah, professor, eu lembro que isso é o 2. Aí a gente já começa a pensar lá nas potências, né? Por quê? Porque eu faço 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. 2 pertence aos naturais? Pertence. Quem ia falar alguma coisa? Não? O 4 pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence. Raiz quadrada de 9 dividido por 4. Aí eu tenho que resolver também. Raiz quadrada de 9, eu sei que é 3. Raiz quadrada de 4, eu sei que é 2. 3 dividido por 2. R$3 para 2 pessoas. Quanto que cada um vai ficar? Isso. 1,5 ou 1,50 é a mesma coisa. Tá? Então, ele pertence aos racionais? Pertence, ele deu finito. E menos 2 pertence aos inteiros? Pertence. Tá? Esse exercício aqui, pessoal, eu estou fazendo com vocês, só para vocês relacionarem. Na apostila tem um exercício para vocês preencherem qual o número pertence a qual conjunto. E aí você vai escrevendo o conjunto. Se quiser colocar pertence aos naturais, pertence aos inteiros, né? E aí você vai colocando aí as respostas. Então, são números que vai me ajudar, até porque está dando erro quando eu estou trabalhando com Excel, eu faço ali e deu um erro. Por que deu aquele erro? Às vezes eu estou tirando a raiz quadrada de um número negativo, né? Então, na sua calculadora, quando aparece mate error, é porque eu estou fazendo uma coisa que não existe nos reais. Se aparecer sintaxe erro, né, na calculadora, é porque eu esqueci de colocar um parêntese, um símbolo de vezes ou divisão. Eu escrevi alguma coisa errada, o sintaxe erro. O mate erro, ele já vai ser referente, eu estou fazendo uma coisa que não tem solução, que não tem como resolver.
Tá? Então, é a grande diferença, e é aí que eu estou utilizando. Algumas calculadoras que são 50G, 52G, são mais desenvolvidas, ela tem a configuração de você colocar nos reais ou nos complexos, tá? E aí pode encontrar a resposta. Para o nosso curso, nos reais, calculadora básica, dá para vocês fazerem, né, e utilizando, mesmo calculadora de celular, quem é treinado a utilizar calculadora de celular, dá para fazer também. Ok? Até aí? Estão entendendo? Está dando para acompanhar? Se não entender a letra feia, vocês vão me falando. No quadro não fica muito diferente, não, se fosse no quadro presencial, tá? Mas se não entender alguma coisa aí, vocês vão me falando, tá? Vão me chamando. Aqui eu vou tentando trazer aqui e trazendo exemplos e resolvendo com vocês. Por isso que é bom vocês trazerem as dúvidas, que aí nós já vamos resolvendo. Ok? Ó, e aí na apostila de vocês vem as operações básicas. Professora, lá na prova ele vai me perguntar esse nome, parcela, soma, total? Provavelmente não. Tá? Ele vai me pedir para decompor, igual tem lá na apostila, em unidade, dezena, centena, milhar? Também não. Isso é para você saber fazer a operação. O que eu peço para vocês, em qualquer conta que vocês forem fazer, qualquer operação, qualquer problema que vocês forem resolver, utilizem a lógica. Então, aqui, eu pego uma conta de adição, de subtração ou de multiplicação, né? Qual a lógica que eu vou usar? Se eu pegar 258 e somar com 16.536, eu já tenho a noção que vai dar um número maior que 16.500. Ele não pode dar menor. Como que eu escrevo, né? Essa primeira parte a gente vem assim, como que eu escrevo isso? Unidade debaixo de unidade, dezena, centena. Então, quando a gente fala em separação, igual tem lá no material de vocês, é para vocês saberem onde que eu vou colocar. Que ficaria muito diferente, né, se eu pego esse 16.000 aqui e coloco aqui, ó, 258. Mas acontece isso? Acontece. Então, essa revisão é justamente para falar isso, que você tem que somar os números que pertencem às mesmas casinhas, vamos dizer assim, né? Unidade, dezena, centena. Vou colocar um debaixo do outro. Se eu faço isso aqui, vai ficar totalmente errado. E aí você vai fazendo as operações, de preferência de cabeça, que quanto mais vocês tiverem a prática de fazer de cabeça, vocês podem fazer. Ficaria mais fácil para você somar. 8 mais 6, né? Tem gente que pega lá, fica 8 mais 6. Posso usar os dedinhos? Pode também. Né? Mas fica mais fácil eu pegar 8 mais 2, dá 10. Do 6 sobrou 4, então dá 14. Vai 1, vamos conferir na conta aí comigo. 5 mais 3 mais 1, vai dar 9. Aqui vai dar 7, 5 mais 2, 1 e 6. Então, deu 16.794. Professora, eu fiz na calculadora, minha calculadora deu assim, 16.794. E aqui o nosso deu 16.000, né? Nós utilizamos o ponto. É que a sua calculadora, então, ela está configurada na linguagem internacional. No sistema americano, a vírgula é o nosso ponto. E o ponto é a nossa vírgula. Então, é por isso que, às vezes, acontece isso nas calculadoras. É a configuração da calculadora. E você sabe que não poderia dar 16,79. Se você está somando isso aqui, apareceu essa vírgula e a configuração da sua calculadora. Aí depois você vai utilizar esse número e coloca 16,794. Aí vai dar errado. Já aconteceu isso, de vocês pegarem esses valores na calculadora? Vocês sabem, né, que a vírgula significa nosso ponto, já?
Não? Cadê vocês? Já sim, professora. Inclusive, eu só queria fazer uma colocação que a matemática, ela, dependendo da tipo de matemática que vai fazer, elas têm um caminho para você simplificar a matemática. Por exemplo, quando você soma um número ímpar com um número par, o resultado, se tu dividir ele por 2, depois sempre vai dar o meio termo. Um exemplo, 5 mais 6 é um número ímpar com par, que tu divide por, vai dar 11, divide por 2 dá bem na metade, 5,5. Se tu pegar, aí vai dando, é só você sempre saber a metade, né? É a mesma coisa a conta do 25. Se tu pegar e fazer 25 vezes 25, tu sabe que o final é 25. É só tu multiplicar 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, 625. Então, são certas técnicas que vai se aprendendo Tudo para são fazer matemática. lógicas, né? Eu falo assim, a parte matemática é lógica. É tudo lógica. E aí, às vezes, o que acontece, igual naquela conta ali que eu coloquei o 258 no outro lugar, é quando eu coloco a vírgula no lugar errado na calculadora. E aí vai dar errado. Mas só por causa da vírgula. Por isso que você tem que ter sempre, como você falou no início, professora, você tem que ter uma noção para saber que se não houve um erro, uma falha humana de jogar um dado para dentro da calculadora para sair o resultado. Entendeu? Isso. Então, tu tem que ter uma noção básica de cabeça para daqui a pouquinho saber que, opa, porque, como a senhora disse, computador, calculadora, elas não erram, né? Não. É um toquezinho, é um númerozinho que tu ia colocar, apertou do lado e já deu um resultado diferente. A máquina não erra, o que erra é o que está atrás dela. Né? Com certeza. Isso aí é verdade. Então, quando for fazer as contas, a gente pensar nisso. É igual esse aqui, ó, 52,38 mais 3,62. R$52 mais 3, né? Depende de onde eu colocar esse 3, quanto que eu vou somar? Eu sei mais ou menos que tem que dar ali um pouco a mais, né, que os 55, porque tem uns centavos. Utilize a lógica. Soma e subtração, vírgula debaixo de vírgula. Esse aqui fala, professora, eu vou fazer isso tudo na calculadora. Tem empresa pedindo essas contas à mão. E aí utilize o máximo possível de raciocínio. 8 mais 2, 10. 6 mais 3 mais 4, mais 1. 6 mais 3 mais 1. Já vai dar o 10, vai dar 1. 3 mais 2 mais 1 vai dar o 6 e o 5. O que eu faço com a vírgula? Coloca a vírgula debaixo de vírgula. Que aí você chega no resultado. Arredonda o máximo possível essas contas, né? Vai fazendo de cabeça. Não gosto de fazer conta de cabeça. Vocês não sabem o quanto que isso faz bem ao cérebro. Né? O tanto que isso vai ajudar aí no dia a dia, no desenvolvimento. Então, vão fazendo as continhas e vão prestando atenção no que vocês estão fazendo. Depois da soma, né, veio a subtração, e a subtração o pessoal não gosta de fazer. O que eu não gosto de fazer a subtração? Deixa eu mudar aqui, que veio 1 mais, vou colocar 1 menos. Eu gosto, professora, de fazer mais na cabeça. Isso. Eu divido, eu somo, eu diminuo. Coisa boa! Hoje em dia o pessoal não está querendo saber nem tabuada. Tá? Fala, professora, eu tenho a calculadora, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer o MMC, eu vou fazer o MDC. Se eu não sei tabuada, não vai sair nada. Às vezes, o meu problema é na base, não é lá no juro composto. O meu problema é o que eu vou fazer, né, quando eu vou resolver a conta básica. Aqui, quando você pega 258 menos 16, da mesma forma, você vai pegar o minuendo, o subtraindo e vai fazer a conta de menos. Tá? Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Então, aqui vai ficar 2, 4 e 2. Você poderia fazer direto, né? O 8 menos 6, eu sei que dá 2. O 50 menos 10 dá 40.
200, eu não tenho centena ali na minha conta. Então, eu já posso fazer já a conta direto. Se eu tenho vírgula, você vai fazer do mesmo jeito que nós fizemos com a soma, só que aqui eu tenho o subtraindo e o minuendo. Quando eu faço aqui 8, né, tirar o 2, 8 menos 2, ok. Aqui eu tenho 3 e eu quero tirar 6. Aí não dá. O que eu tenho que fazer? Lembra do pegar emprestado? Se eu pego emprestado 2, aí sobrou 1, aí eu vou fazer o 13 menos 6. 13 menos 6 não vai dar 7? Ah, professora, aqui eu vou ter 1 e quero tirar 3. Pega emprestado de novo. Pega o emprestado do 5, que vira o 4, e coloca o 1 aqui. Fica 11 para tirar 3. 11 para tirar 3, sobra o 8, aqui o 4. Vírgula debaixo de vírgula, ok. Será que está certo? Toda vez que você quer saber uma conta de saber se está certa a sua operação, você tem a soma, o inverso dela é a subtração. Então, se eu quero saber que a soma está certa, eu faço a subtração. Se eu fiz uma conta de subtração, agora eu vou fazer a soma para saber se está certo. E aí você tira a prova, né? O pessoal fala a prova dos 9, né? Você pega o resultado que você encontrou, pega ele e soma com o seu subtraendo, né? Quando você soma esses números aqui o 6 mais 8, o 7 mais 6, o 13, vai 1, né? Aqui já vai dar o 12, vai 1, 52. E tem que dar a mesma coisa. Tá? Se deu igual, ok, minha conta está certa. Então, você faz a operação inversa. Se eu fiz subtração, eu faço a soma. Se eu fiz soma, eu faço subtração. Se eu fiz multiplicação, para saber se está certo, eu faço a divisão, que a operação inversa é a divisão. Se eu faço uma divisão e quero saber se está certo, eu faço uma multiplicação. Ok? E 9 menos 12, quanto que dá isso? Isso, Guilherme. Por que menos 3? Falei, professor, entra aquele jogo de sinal. Entra. Eu tenho 9, ou eu vou pensar, eu tenho R$9, tenho que pagar 12, eu vou ficar devendo 3. Aí nós vamos recordar esse joguinho de sinal, mas eu faço 9 menos 12. Ou eu faço 12 menos 9, que dá 3, e conservo o sinal do número maior, tá? Que é a regrinha que a gente tem aí de sinal. Se você conseguir fazer de cabeça, você não precisa montar essas contas. Só se estiver pedindo. Tá? Se tem uma prova prática, professora, lá para resolver uma conta dessa, eu vou colocar só a resposta. Não. Eu tenho que desenvolver a conta. Professora, eu não sei escrever isso, então escreve a continha que você está fazendo. 8 menos 2, pegou emprestado. 13 menos 6, pegou emprestado. Vai falando, escreve, faz um texto em português de tudo isso que você fez. Aí não pode só colocar a resposta nas questões práticas. Aí eu tenho que resolver, destrinchar. Tá? Por isso que a gente faz aqui passo a passo, porque se precisar, vocês já sabem fazer. Tá? Então, treine, na apostila tem algumas partes ali feita. Tá? E aí nós vamos para multiplicação. Alguém tem dúvida em multiplicação? Ou com vírgula, ou sem vírgula? Podem falar se tiver. Ou se não tiver também, né? Posso passar direto a multiplicação, todo mundo tranquilo?
Ou vamos fazer a revisão? Nayara, Mário, Bruna. Aqui, para vocês fazerem à mão, vocês podem fazer, tá, da forma que vocês já sabem fazer. O que eu falo aqui para vocês em relação à multiplicação é saber a tabuada. Tá? Ou fazer por lógica, né? 6 vezes 258 de cabeça, como que vocês fariam essa conta? Quanto que dá essa conta diretão? Vou esperar o resultado de vocês. Vamos lá, gente. Vamos fazer. Quanto que vai dar isso? Faz de cabeça. Ó, a Maria Antônia falou que fazia tudo de cabeça. Luiz Fernando também consegue fazer essa conta de cabeça. Isso, a Jaceline já fez. R$ 1.548, né? Vai a continha normal. Alguns problemas surgem. Pode falar. 1.548. Isso. Eu adoto o seguinte simples. Tá baixinho o áudio agora, Luiz Fernando. Eu só multiplico por 2. Quando eu preciso fazer uma conta 20, um exemplo, né? Eu só multiplico, diminuo e multiplico quando eu faço de cabeça, né? Isso. Aqui, se você pegar 258, multiplicar por 2, a resposta você multiplica por 3. Porque o 6 é vezes 3, né? E aí fica mais fácil de você chegar na resposta. Ou arredonda 258 para 260, para ficar redondo na hora de você fazer a conta, depois você subtrai esses 2 que você acrescentou. A gente arredonda muito isso para o zero, né? Que fica bem mais fácil. Na 2, aqui eu tenho vírgulas. Né? Qual que é a dúvida aqui quando o pessoal vai fazer a conta de multiplicação com vírgula? Onde que eu vou colocar a vírgula? Então, por exemplo, você está numa prova prática lá, 252,38 vezes 3,62. Ah, professora, eu fiz essa conta aqui, deu 1.189, ponto 615, que deu aqui, meia. Tá certo? Não. Tá? Não dá certo, porque aqui tem que ser vírgula. Tanto que se você está fazendo a questão de alternativa, não vai ter com ponto, vai ter com a vírgula. Se tiver com ponto, significa 189 mil. E onde que eu vou colocar a vírgula? Aqui não é vírgula debaixo de vírgula, você pode colocar esse 3 ou trocar de lugar que esses números, que não vai ter problema nenhum. Você vai fazer a conta normal e eu vou contar 1, 2, 3, 4. Aí eu venho 1, 2, 3, 4. E aí eu coloco a vírgula. E aí que vem a vírgula. Se eu coloco ponto, tá errado. Na multiplicação, nós podemos utilizar o X, o ponto ou o asterisco também, como símbolo que podem aparecer aí para vocês, sendo multiplicação. Tá? Tranquilo nessa conta 2 aqui, né? Se lá no seu material aparecer aqui, ó, 9 e o parênteses menos 12.
todo número que tiver do lado do parênteses, mesmo que não tenha o pontinho, é vezes. Tá? Tanto que algumas calculadoras, se você colocar 9 parênteses e o menos 12, ela vai dar sintaxe erro, porque está faltando algum símbolo. Com hoje, as calculadoras foram atualizando, ela já considera isso aqui como vezes. Ela já nem dá erro, porque ela já sabe que isso aí é vezes. Quando eu faço isso aqui, é justamente para a gente pegar o mais 9 vezes o menos. Mais vezes menos é menos. 9 vezes 12, quanto que vai dar? Faz de cabeça, se não monta a conta, mas não use calculadora quando vocês estiverem estudando. Tá? Principalmente quando vocês estiverem fazendo da apostila, essa parte básica, não use calculadora. Só para conferir, não para fazer a conta. Tá? Faça primeiro a mão de cabeça, depois você usa a calculadora. Não usa a calculadora na hora de estudar, não. Eu quero ver quem vai ter um desafio, tá? Fazer o que tem na apostila, os exercícios que tem, sem calculadora. Tá? No final você confere, veja se deu certo, e aí você pode conferir na calculadora, mas faça sem calculadora. Do mesmo jeito, né, eu quero que vocês utilizem, né, a calculadora e só para conferir, faça a divisão sem calculadora. Tá? Professora, como que eu vou colocar isso aqui? Ó? 48 é o meu dividendo, o 6 é o meu divisor, ele pode vir escrito como uma fração. Como que eu vou colocar isso na calculadora? O dividido, né? 48 dividido por 6. Né? Você já sabe que 6 vezes 8 é quanto? 48. Então, isso aqui já vai dar 8. Você não precisa da calculadora. Você já utiliza direto. Pode aparecer os dois pontinhos também. Isso aqui é a mesma coisa que 0 dividido por 8. 0 dividido por 8 é 0. Qualquer número, o 0 dividido por qualquer número é 0. Se aparecer, ou se você fizer uma conta e chegar em 8 dividido por 0, se você faz isso aqui na calculadora, vai dar mate erro, porque não existe dividir por 0. Isso aqui não existe. Então, quando você fala isso aqui, dá 0. Dá não. Não existe. Não existe essa divisão. Não só nos números reais, mas não existe a divisão. Aí a calculadora vai dar um mate erro. E do mesmo jeito, pode aparecer com os números com dízima, com dízimas também, mas aqui com vírgula, né? 5,6 dividido por 7. Você pode, né? Aqui tem várias formas de você fazer, mas é R$ 5,60 para 7 pessoas. Então, você pode pegar e fazer o 56 dividido por 7. Quanto que vai dar o 56 dividido por 7? E coloca a vírgula. Ou você vem aqui, o que as empresas estão fazendo, que eu achei o máximo, né? Faz essa conta para mim. Mas a empresa quer saber se eu sei fazer conta? Não, ela quer saber se você sabe montar uma solução para um problema que você não lembra. De uma coisa que você já viu, e não importa como, mas você dá uma resposta. Né? Isso que é o interessante, a pessoa que vai lembrar como que eu vou chegar nessa resposta. Sempre que aparecer vírgula, multiplica, como eu tenho uma casa após a vírgula, multiplica o dividendo e o divisor por 10, por 100 ou por 1000. Se eu tenho só uma, 10. Então, é você fazer a conta dos 56 dividido por 70. Não, professor, eu já treinei o meu cérebro, eu uso aquele negócio lá que eu coloco 0 e tiro a vírgula. Também pode. Porque eu vou ter que colocar um 0 aqui, porque o 56 não dá para dividir por 70.
E aí eu vou fazer o 560 dividido por 70. Aí você coloca o 8, que aí aqui vai dar 0. Ah, então se eu tivesse feito 56 por 7, ia dar 8. Como é 5,6, é 0,8. Não fica mais fácil de você fazer a conta? E o que eu peço para vocês tem vários exercícios para vocês fazerem no material de vocês. Faça sem calculadora essas contas. Ah? É igual essa 4 aqui. Quem vai me dar uma dica como que eu vou fazer o 5 dividido por 100? Sem montar a conta, lá na expressão, como que vocês fazem essa conta? Sem montar a chavinha ali, como que eu faço a divisão por 100, por 10, por 1000, lembra? Olha, pessoal, como vocês estão muito caladinhas, eu acho que está todo mundo, né? Eu falo assim, está muito calado, ou estou entendendo tudo, ou estou entendendo nada, né? Mas eu acho que vocês estão entendendo, falar, nem estou respondendo, isso aí é muito fácil. Isso, né? Cortar os zeros ali, contar os zeros. Quando a gente vai fazer aqui, quando eu estou perguntando, e aí, não estou fazendo, não estou. Vamos ajudando, que aí a gente tá para caminhar direitinho. Quando eu tenho o número 5, isso aqui é a mesma coisa que 5,0. É que a gente não escreve, né? O 5,0 toda hora, você escreve só o 5. E aí, se eu estou dividindo por 100, né, eu estou com a vírgula aqui, anda 2 casinhas, e aí você coloca o... coloquei uma a mais aqui, coloquei ele fora. Porque quando eu for colocar aqui, eu vou andar 1 e 2. Então, eu vou colocar 0,05. Certo? Então, aqui eu vou andar 1, 2, parei e coloco 0. Se eu estou multiplicando por 100, eu ando para aumentar o número. Dividindo, eu vou diminuir o número. Dividir por 10, 100, 1000, fica mais fácil. Tanto que aquele símbolo que a gente trabalha muito, né, vocês usam muito no dia a dia, por cento, nada mais é do que dividir por 100. Então, 5% é 5 dividido por 100. 25% é 25 dividido por 100. Você usa essa fração no dia a dia, só que eu estou habituado a usar aquele símbolo da calculadora. Então, às vezes as pessoas perguntam muito, professor, eu tenho que comprar uma calculadora para fazer a matemática financeira? Não. A calculadora que vocês têm, dá para vocês utilizar. Hoje, com a internet, você baixa a calculadora científica ou no celular ou no computador, né? E aí dá para vocês utilizarem na hora da avaliação. Mas utilizem também o raciocínio de vocês. Se vocês me perguntarem na calculadora científica como que usa o símbolo de porcento, nem sei. Eu acho muito mais fácil 5% multiplicar por 0,05. Se for aumento, né, um acréscimo, eu ponho mais. Se for um desconto, eu ponho menos do que usar o símbolo da calculadora. Então, a gente cria esse hábito para trabalhar com essas contas e a gente trazer essa noção aqui, ó, já do porcento. Tá? Andar com a vírgula para um lado ou para o outro. Tá? Encontrei o resultado, é chamado de quociente, tá? Na divisão. Essa parte teórica tem lá no material de vocês. A apostila é bem legal, né? Quem estava estudando viu que ele faz as contas passo a passo, né? Vocês viram quanto que tem lá de exemplo e feito passo a passo? Multiplica, faz menos, explica o algoritmo todinho dessas contas. Então, professora, eu posso pedir uma prova aberta para fazer a mesma coisa? Sim.
E aí, se eu faço direto? Não. Ah, então a gente treinar isso aí um pouquinho. Alguma dúvida daqui? Podem falar. Ah, professora, eu estou com vergonha, não vou falar. Pode falar, não tem problema não. Ah, é do início que a gente leva as dúvidas lá para o final. Até agora está tudo tranquilo, professora, tá? Como eu disse, tem várias técnicas de matemática, mas por enquanto está sendo bem explicado. Ah, que bom. Tá? Então, aqui vocês estão vendo, é mais uma revisão. Vocês estão entendendo da forma que eu estou escrevendo, vocês estão conseguindo acompanhar? É como se fosse um quadro, né, que a gente tivesse presencial aí. Para não ficar digitando, que a matemática é mais complicada, ou só mostrando. Então, a gente vai fazendo de um lado e do outro, tá? E aí, as regrinhas de sinais. Essa aqui eu não vou fazer, não. Vocês que vão me falar os valores que vão dar aí. Agora é com vocês. Vamos ver como estão os sinais aí. Os 10 exemplos aqui, vocês vão me falar a resposta. Um minutinho, tô pegando uma água, tá? Isso aqui tá quente do lado, tô voltando. E aí vocês vão falando a resposta aí. Pronto, né? Ali, professora, essa aqui eu fiz tudo de cabeça. Né? Não precisei nem de a calculadora aqui, nem pensar. Principalmente quem está há muito tempo sem estudar, faça passo a passo, tá? Faça as continhas para pôr o tic-teco para funcionar. Que aí ele volta no ritmo, vai lembrando aí tudo que a gente vai vendo. Ó. 48 mais 4. 52. 52. Não coloquei nem sinal. Né? O que é aqui? É como se fosse mais 48, quando o primeiro número é positivo, não há necessidade de aparecer o positivo aqui, e aqui também não há necessidade de pôr mais 52. Tá? Posso colocar? Posso, mas não há necessidade. 8 menos 5. Ah, esse deu 3. Positivo. Menos 8 mais 5. Menos 3. Menos 3. Menos 8, menos 5. 13 positivo. Menos 3. Menos 3. Né? Ah, professora, o menos com menos não dá mais? Menos vezes menos dá mais. Menos dividido por menos dá mais. Então, nós temos duas regrinhas. 8 e 5. Né? 8 e menos 8, menos 5, menos 13. Isso. E aí vocês Nós somam temos os duas sinais. regrinhas de sinais. Nós temos a regra de sinais para soma e subtração e temos a regrinha de sinais para multiplicação e divisão. Então, às vezes, fala assim, sinais iguais não fica positivo se for multiplicação ou divisão. Se for soma e subtração, sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do número maior. Aqui é mais 8, por isso mais 3. Ou você utiliza a lógica. Se eu estou devendo 8 e vou dever 5, eu vou continuar devendo 13. Por isso que a gente soma aqui.
Quando aparece assim, 8 vezes 5, 8 vezes 5 é porque os dois estão positivos, é como se estivesse mais 8 vezes mais 5. Então, isso aqui vai ficar mais 40. Menos 8 vezes 5, menos 40, porque 40. é menos vezes mais. Mais 8 vezes menos 5. Independe se o número é maior ou menor. Sinais diferentes. Vai ser sempre menos. Isso, fica negativo. Sinais iguais fica positivo, na soma ou subtração. Na divisão, é a mesma regra da multiplicação. Esse menos aqui, se ele aparecer na frente da fração, não tem problema. Tá? Se ele está embaixo e aparecer na frente, significa que eu estou fazendo mais com menos, dá menos. Então, aqui vai ficar menos 8. A regra da multiplicação e divisão é a mesma. Certo? Lembraram? Essa aqui é mais aquele assim, vou lembrar, né? Que aí eu não posso estar esquecendo. Não é? Agora, esse probleminha eu quero que vocês resolvam, né? Quando eu vou trabalhar expressões numéricas, que nós vamos começar aqui, a maioria das pessoas falam assim para mim: eu não quero ver expressões numéricas, não. Nunca vou usar isso na vida. Ah? Você usa todo dia. Na verdade, é assim, eu uso todos os dias, eu só não escrevo aquele tanto de parênteses, colchetes, chaves, né? Mas nas expressões numéricas a gente utiliza todos os dias. Me contem aí, leiam, interprete e me conte quanto que deu o lucro dessa empresa. Quem terminou pode falar, tá? Você já fez. Sem calculadora. Sem calculadora, Guilherme? Ótimo. Muito bom. Né? Então, aí o meu lucro, né, deu o 285. Você tem várias formas de você fazer essa conta. Aqui eu já vou aproveitar o exercício para a gente utilizar, né, o conceito dentro da empresa, né, o que é o lucro de cada empresa que você tem. Então, quando você fala em lucro, nós vamos falar em a receita, que é o valor que entrou naquele dia ou naquele mês, menos o custo. A receita é só o valor que está entrando. Aqui no caso, eu tenho como fazer a receita e tenho como fazer o custo. Na leitura, eu vou prestar atenção que uma indústria produz peças de motor a um custo de R$30. Vou riscar isso aqui, R$30 cada uma, e a vende por um preço variável, que é a negociação que a gente tem no dia a dia.
Então, ele vendeu 3 peças por 55, 4 peças por 62 e 2 por 71. Então, aqui eu tenho como fazer a minha receita diária. Eu chego lá no final do dia, independente do que eu venda, né? Aqui no caso, a gente está falando em peças, eu sei que a minha receita foi 3 vezes os 55, mais 4 vezes os 62, mais 2 vezes os 71. Então, aqui eu vou encontrar o valor da minha receita. Eu vou encontrar o que eu adquiri aquele dia. Quando eu vou fazer essa conta, eu tenho certeza que vocês que fizeram aí, fez 3 vezes 55, mais 4 vezes 62, 2 vezes 71, porque vocês estão utilizando a lógica. E aí, no final, você chegou em 555, certo? Na receita? Isso, né? Então, você chegou nesse valor. Só que aí eu tenho que saber qual é o meu custo. R$30, professor. Eita, vai estar na letra A. 555 menos 30. Mas é cada uma. Então, quantas peças que eu vendi? Eu tenho que saber ao todo. Então, eu vou pegar 3, mais 4, mais 2, que aí eu vou ficar com 9 peças que eu vendi. Então, o meu custo vai ser 9 vezes 30. E aí eu faço, né, 3 vezes 9, 27, acrescento 0, R$270. Aí eu tive o meu custo. Agora, qual que é o meu lucro? Né? Agora ficou fácil. Né? O meu lucro vai ser 555 menos 270. E aí que deu o R$285. Professora, você não colocou vírgula 00. Você pode deixar para colocar só no final. Se tiver centavos aí, não, né? Mas, caso contrário, você pode deixar para colocar só no final. O que tem a ver isso aqui com expressão numérica? Tudo. A começar pelas ordens das operações, né? Primeiro eu fiz multiplicação, depois soma. Você pode escrever isso aqui tudo com uma expressão. Se eu precisar, eu posso colocar parênteses, colchete, chaves, que aí eu vou seguir a ordem, tá? Nas expressões, primeiro eu faço multiplicação ou divisão, depois soma e subtração na ordem que elas aparecem. Então, eu vou olhando a ordem que está escrito. E faço também, né, aqui nós nem escrevemos isso, porque vocês viram que nós escrevemos a lógica, cada pessoa pode fazer de uma forma, não precisa nem escrever aqui do jeito que nós escrevemos, mas você tem que chegar no resultado final. Tá? Eu poderia colocar aqui um parêntese, né, onde eu estou utilizando aqui o 9, eu poderia colocar um parêntese aqui, onde eu vou fazer 3, mais 4, mais 2, vezes 30. Aí eu tenho um parêntese, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parêntese para depois fazer a multiplicação. Então, aí que começa a aparecer os parênteses, né, que você monta a expressão para não ter que fazer essas continhas todas separadas. Então, você monta uma única expressão, joga numa planilha e aí você tem feito para todos os dias, mudando apenas os valores que você tem. Então, quando aparecer, primeiro você vai resolver o parêntese. Se tiver colchetes, né, segundo, você resolve os colchetes. E, por terceiro, você resolve as operações que estão dentro da chave. Seguindo a ordem, né, das operações básicas. Quais? Multiplicação, divisão, soma e subtração. Todo mundo conseguiu chegar nesse valor do lucro, todo mundo entendeu que é uma expressão numérica, que é um problema do dia a dia, que é uma coisa que, às vezes, eu olho aqui tanto de parênteses, colchete ali, eu não vou usar isso nunca da vida. Quem trabalha com Excel aqui sabe que usa o tempo todo, né?
Ah, mas lá no Excel nem tem colchete e chaves, mas lá ele utiliza tudo parênteses. Você coloca parênteses dentro de parênteses e ele lê, né, com as prioridades das operações. Eu monto planilha através de expressões numéricas, saber qual a ordem das operações. Trabalha com Excel, Guilherme? Eu amo Excel. Eu falo, eu amo Excel. Tem nada melhor que um Excel na vida para fazer média de aluno, para fazer custo da vida da gente. A gente monta ali, está tudo prontinho. Né? Põe alerta, aparecer em vermelho, né? Fazer os cálculos estatísticos. Excel é uma mão na roda. Alguma dúvida, pessoal, desse problema? Dessa situação, né? Na verdade. Então, guardem isso aqui. Sim. A maioria da sistema que as empresas hoje falam assim, eu não uso Excel, eu comprei um sistema. Nada mais é do que uma planilha interligada com outra, com base no Excel desenvolvido ali. Né? Faz ali um software, né, onde utiliza o princípio que nós temos aí no Excel. Tá? Essencial para qualquer profissão saber trabalhar com Excel. Saber trabalhar com Excel não é digitar no Excel, é você trabalhar com fórmulas dentro do Excel, que você saiba montar essas fórmulas. Eu só sei montar fórmula no Excel quando eu sei matemática básica, quando eu sei expressões numéricas. Alguma dúvida? Tranquilo? Todo mundo conseguiu ler, montar a ideia, se não chegou na resolução final? Me deem uma resposta, cadê vocês? Onde vocês estão? Falem um oi. Tudo tranquilo, professora. Tudo... Deu para pegar bem, tá? Apesar que eu não pude responder essa aí, por causa que eu tô vindo pro dentista, aí tive que pegar o carro e estava dirigindo, não deu para ver a coisa, mas escutei o áudio tranquilo. Não acredito, né? Oh, meu Deus, programem-se. Tá? Ok, Kaique. Isso, a Rita mandou, eu ia mandar agora, a Rita já mandou o formulário. Já está aí no chat a lista de frequência para vocês utilizarem. Tem alguns exemplos aqui de expressões numéricas, né? Justamente para a gente ver que eu posso e devo seguir as regras das expressões numéricas. Essas regras é aquilo ali que nós falamos, tá? Que nós utilizamos. A ordem das operações. Tá? Então, quando aparecer aqui para vocês, o símbolo de dividir é o símbolo que o Senar mais usa, né? Aqui a divisão e a multiplicação, o xizinho. Tá? Então, está utilizando só X aqui. E você vai fazendo passo a passo. Ó, tá? Quanto mais você escrever, mais vai ficar fácil. 12 por 2. É 6. Menos 16 por 4. É 4. Então, dá 2. Pronto. É uma expressão. A letra B, quanto que dá? Vamos lá. Essa aqui o pessoal gosta de juntar aí umas coisas que não podem. Primeira coisa que não pode aqui, o 5 com 3. Tá? Por quê? O 3 está casado com o menos 8. Então, aqui eu tenho que conservar o 5, fazer o mais 3 vezes menos 8, que vai ficar menos 24, mais 16. Mas olha, se eu fizer o 5 mais 3, vai dar 8. Vai dar totalmente errado. É como se eu estivesse fazendo ali na minha receita, primeiro a subtração, depois a multiplicação. Então, cuidado com esse número que vai estar fora aqui, somando ou subtraindo. 5 menos 24 mais 16, quanto que vai dar?
pode fazer direto, agrupa os que têm sinais iguais, do jeito que vocês acharem mais fácil. Cinco menos 24 mais 16. Dá estudo, não. 3 menos 3, ó. Menos 3 está ganhando. Guilherme. Esquecer do menos 24. É o que um sinalzinho não faz, né? Eu já faria aqui, ó, 5 mais 16, né? 16 mais 5 dá 21. Menos 24 mais 21 dá menos 3. Isso. O 35 aí, pessoal, é só esquecer do menos 24. Ah, puseram menos 5. Geralmente é isso que acontece, tá? Mas cuidado com esse 5 e o 3. É igual na letra C, ó. Posso fazer isso aqui? De jeito nenhum. 4 mais 3, 7? Não. Tá? O 3 está ligado com a multiplicação do parêntese. Então, eu não posso somar o 4 com o 3. Eu tenho que conservar o 4, conservar o 3 e vou fazer a operação que está dentro do parêntese. Aqui eu posso fazer 2 vezes 5, 10 menos 9. Aí você pode fazer direto, mas eu não posso agrupar. Olha que interessante, eu poderia agrupar o 4 com o 2, o menos 2. Porque o 2 não tem nada ligando ele, e o 4 também não. Então, quando eu faço esse aqui, aí eu poderia. Então, quando eu pego aqui o 4 mais 3 vezes 10 menos 9, vai dar 1. Posso deixar o parêntese ou não, mas a partir do momento que fica só um número e ficou um número positivo, você pode tirar o parêntese. Se deixar, também não fica errado. Tá? Mas aqui você poderia agrupar o 4 com o menos 2. Esse aqui com esse não teria problema nenhum, porque nenhum está multiplicando. E aí, então, aqui eu faço ó, 4 mais 3 menos 2. 4 mais 3 menos 2 vai dar quanto? Vamos ver ali. Tá, eu já vou enviar aqui o link novamente. 4 mais 3 vezes 1, né? Tá 7 menos 2, 5. Isso. Isso mesmo. Dá o 5 aí mesmo. O 5J. Foi o link? Foi, né? Tá? Então, aqui deu 5. Podem fazer a D. Deixa eu só pegar o... O link não está funcionando? O link, pessoal? Já conseguiram abrir? Ah, tá. Tem que aceitar a resposta, né?
A Rita já deve estar olhando aí, tá? Rapidinho ela olha aí. Na letra D, você vai fazer do mesmo jeito, tá? Professora, mas aqui tem colchete. O colchete lembra que é em segundo. Eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Posso somar o 5 com 2? De jeito nenhum. Por quê? Porque o 2 está multiplicando parênteses. Então, eu tenho que manter esse 2 e o 5. Faz a conta aqui, ó. 27 dividido por 3 vai dar 9, menos 16 dividido por 4, que vai dar 4, menos, né, eu só fiz a continha dentro do parênteses, o resto eu conservei. Aqui eu estou fazendo passo a passo. Tá? Vou trazer para cá para ficar mais fácil. Vou conservar de novo. O 5 com 2 ainda não pode, porque o 2 está ligado na multiplicação. 9 menos 4 vai dar 5, menos 3. Aqui, se você já quiser fazer 5 mais 2 vezes 5, e já falar que, isso aqui eu sei que dá 10. 5 mais 10 menos 3. Pode. Tá? Igual que se você já quisesse fazer o 9 menos 4, aí pode. O que eu não posso é pegar números que estão multiplicando e somar primeiro. Então, aqui vai ficar 8. 5 mais 10, 15. 15 menos 3 vai ficar 12. No final aqui fica menos 4. Deu certo? Deu certo? Essa aí, alguma dúvida? A Rita está olhando, eu estava confirmando aqui, certo? Então, cuidado aí com esses números. Tá? Essa aqui é uma expressão legal. Vou deixar ela com vocês. Vocês já pegaram para fazer? Enquanto eu estava respondendo ali? Tem parênteses, tem colchete, tem chave, tem multiplicação, tem tudo. Ó. Vou colocar esse aqui, um xizinho, 3 vezes 4. Tá? Vou escrever isso tudo, vou repetindo, vou fazendo passo a passo. Vocês vão desenvolver o tic-teco, resolver nessa aqui. Eu vou deixar essa aqui para vocês. Vocês podem pegar para vocês resolverem. Pode falar, Eilane. Eilane, né? Falei certo. Professora, minha dúvida é, aí nessa conta tenho 2 vezes o parênteses, e quando não tenho vezes, é sempre para a gente multiplicar, né? Sim, se o número tiver do lado do parênteses, é multiplicação. Mesmo que não apareça o pontinho como na letra B ou o xizinho, é multiplicação. Tá? O número do lado do parênteses, do colchete. Então, qualquer número que esteja assim, 2, o colchete aqui do lado. Esse 2 está multiplicando. Tá? Era isso? Ótimo. Como Bruna. Ela analisa
de presença, né? Vocês estão comentando aí, achei que era aqui. Tá? Então, aqui, vou deixar aqui para vocês, tá? Essa letra E. Próxima aula, vocês me contem quanto que deu a letra E, pode ser? Tá? Vocês chegarem aí. No próximo tópico que nós temos é calcular MMC e o MDC. Às vezes, né, vocês falam assim, professor, eu não vou usar isso. Vai. Tá? Aqui eu tenho um probleminha que está até no material de vocês. 3 tratores numa colheitadeira percorrem o mesmo trajeto, numa colheita, né, o mesmo trajeto, saem todos ao mesmo tempo, do mesmo ponto e com o mesmo sentido. O primeiro faz 40 minutos, o segundo 36 e o terceiro 30 minutos. Gostaríamos de saber em quanto tempo eles vão se encontrar. Novamente. Né? Como que eu vou fazer isso, professor? Geralmente, quando você está em um concurso ou você está na prática, você começa a fazer conta, né? Eu faço aqui, faço ali, faço ali. O jeito mais fácil, faz o MMC. Né? O que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. Professora, mas isso aí tinha um negócio lá na escola que eu não lembrava muito bem, nunca entendi o que era esse mínimo múltiplo comum. Entendam que eu vou fazer o múltiplo de 5, né? O que são múltiplos? Né? São os números, os que você vai multiplicando o número, o resultado, né, da multiplicação que a gente tem. Então, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. Bom para treinar tabuada. 5 vezes 4 é 20. E aí você vai fazer. No 8, eu vou fazer 8 vezes 0, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 32. Até quando que eu vou fazer? Porque eles são infinitos. Tanto do 5 como do 8. Né? Você pode ir multiplicando por 10, por 11, 12, 15, 20, 50, 100. Vai aumentando. Até eu pegar o mínimo múltiplo comum. Ou seja, eu quero o menor múltiplo comum aos dois. Aqui não tem nada de igualdade. O 0 não vale, né? Diferente de 0. Então, aqui eu tenho o 25. Se eu continuar, o 30, o 35, o 40. Aí aqui continua. Mas eu sei que 8 vezes 5 dá o 40. Não é verdade? Então, aqui, ó, o 40 vai ser o MMC entre 5 e 8. Porque é o menor múltiplo comum. Então, você pode fazer isso aqui? Pode. Então, aqui, se eu pego esse exemplo, eu faço os múltiplos de 40, os múltiplos de 36, os múltiplos de 30 e vejo qual que vai dar o menor múltiplo comum entre eles. Isso. O menor múltiplo entre eles. Nos 3, não vale dar só em 2, não só 2 tratores vão se encontrar. Eu quero saber nos 3. Então, toda vez eu tenho que fazer isso aqui, não tenho que fazer, porque nós aprendemos lá atrás que nós podemos utilizar um processo que me ajuda a encontrar esse MMC. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, eu pegaria o 40, independente da ordem que você coloque, tá? E uso um dispositivo, né? Uma técnica de resolução para ficar mais fácil do que ficar desenvolvendo esses múltiplos, né? E se eles não tiverem lá, só lá na frente. Então, eu vou pegar aqui e vou fatorar esses números em termos, aqui eu só vou colocar números primos. Né? O que são números primos? São números que são divisíveis pelo 1 e por ele mesmo. Se eu tenho um número par,
eu começo pelo 2, que é o menor primo e único par. Tá? E aí eu vou fazendo aqui, ó. 40 dividido por 2 dá 20. Você pode dividir todos. 36 dividido por 2 vai dar quanto? R$36 para 2 pessoas. Faça de cabeça que fica mais fácil. Não usa calculadora, não. Não vai dar 18? 30 dividido por 2. Vai dar 15. Então, se não der para dividir, se não der, você conserva o número. Isso, agora a lista está dando certo, né? A Rita respondeu aí. Vocês estão conseguindo agora? A lista, agora vocês conseguiram responder? Eu já consegui, professor. Então, ótimo. Então, aqui que eu falo, quando eu tenho dúvida na tabuada, vai ficar complicado aqui na hora que eu vou fazer essas contas. Ainda tem número par? Continua pelo 2. 2, eu vou dividir 40 por 2, que vai dar 10. 18 por 2, que vai dar 9. 15 por 2, não dá. Mantém o 15. Ainda tem número par? Tem. Então, eu vou fazer pelo 2. 15, 10 por 2 vai dar 5. 9 por 2 vai dar... Não vai dar, né? Mania de falar vai dar o 9 e o 15. Conservei. Qual que é o próximo número primo que dá para dividir algum deles aqui? O 3. Isso mesmo. Porque eu tenho 9, né? O 3 é primo? É. Então, eu vou dividir agora pelo 3. Mas se eu for dividir pelo 3, o 5 não dá para dividir. Conserva. 9 por 3 vai dar 3. 15 por 3 vai dar 5. Ainda tenho 3. Faz por 3 de novo. Conserva o 5, vai dar 1 e vai dar 5. 5 por 5 agora eu posso fazer. Já deu 1 em tudo. Ok, multiplica tudo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 100 calculador. Vamos ver se sai aí o 100 calculador. Agrupa do jeito que ficar mais fácil. Aí só me conte aí quanto que vai dar essa multiplicação. Vai multiplicando todos aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 360. 300 De cabeça, e 60 de cabeça. 360, muito bem. 360 minutos. Né? Isso. Porque ali está dando minutos. 360 minutos equivale a quantas horas? 360 vai valer 6 horas. 6 horas, né? Só dividir o 36 por 6, que é 60 minutos, 1 hora. Então, já vai dar 6 horas. Tá vendo que fica mais fácil de fazer pelo denominador comum, o MMC, né? Que aí fica mais fácil de nós fazermos. Tá terminando de calcular, Luiz Fernando respondeu. Muito bom. Tá? Mas é bom a gente fazer e treinar sem a calculadora. Tá? Vocês vão ver que aumenta muito o raciocínio lógico nosso. Tá? Como eu tinha previsto com vocês, né, eu tenho um material a mais aqui programado, né, que eu queria terminar essa primeira parte hoje, mas o primeiro dia é mais assim, porque eu tenho que sentir vocês, onde vocês estão com dúvida, que aí depois dá para a gente andar mais. Aí vocês trazerem a dúvida no primeiro. Mas espero ter trazido para vocês hoje, principalmente, o que o Senar tem, o que o Senar pede, né, em notação de matemática, como vocês resolverem, como vocês estudarem na apostila, vai resolvendo passo a passo. Não leia matemática, não. Se você for ler matemática sem resolver nada, é perca de tempo.
aquelas continhas que tem lá para você saber se entendeu, faça sem olhar a resolução. Se você só lê matemática, a gente não aprende. Tá? Então, você tem que ir resolvendo. Vocês viram que eu fui resolvendo aqui com vocês. Ficou alguns aí para a gente resolver. Na próxima aula, a gente vê o que vocês têm dúvida, foca mais no que vocês têm dúvidas. Tá? Na estatística, eu vou deixar para a última aula, né, que é o outro conteúdo, que nós vamos ter aula. Não esqueçam, dia... Cadê? 16/10 e dia 6/11. Tá? Dá tempo de vocês irem estudando para montar as dúvidas. Entenderam, pessoal, do jeito que eu passei com vocês, do jeito que nós fizemos? Vocês conseguiram acompanhar? Professora, eu consegui acompanhar, mesmo eu tendo ficado sem poder ver o vídeo por alguns minutos, mas queria até me aproveitar e lhe pedir desculpa, que eu fiz um implante e eu já tinha marcado há tempo e precisava vir no dentista, mas para ter uma ideia, até agora não me atenderam, eu estou sentado aqui na sala de espera e assim, aproveitando, assistindo a aula, né? Soubesse que eles iam demorar para me atender, eu tinha ficado em casa, eu saí só depois da aula terminada. Então, peço desculpa, não foi falta de programação, foi uma necessidade mesmo, por causa desse implante que eu fiz, né? Tá? Pessoal, vamos abrir as câmeras, quero ver vocês, né? Aí a gente faz o print, Gilberto. Conseguiu, Andréia, conseguiu acompanhar? Conseguiram entender da forma? Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, aí vocês vão me falando. A professora, desse jeito, eu não estou acompanhando, ou está assim, ou está corrida, aí vocês vão me falando, tá? Certo? Que aí eu tiro o print aqui, o Mário. O ideal é que vocês realmente participem com um lugar que vocês possam estar escrevendo, né? Estarem aí fazendo os exercícios, rabiscando e fazendo, que fica bem mais fácil para vocês tirarem as dúvidas, tá? Mas valeu, foi muito bom. Obrigado mesmo a participação, né? Teve uma turminha aí que participou mesmo, né? Eugênia conseguiu também. Deixa as câmeras, vamos fazer um print, né? A Rita também chegou, agora que eu vi, Rita. Aluna nova com a gente. É o seguinte. Sim, quem... comprei um sistema aqui, prometeram um monte de coisa e essa porcaria não funciona. Quando você vai ver, o sistema que não funciona é que a pessoa que está alimentando esse sistema de informações... Rita, só um minutinho, eu não estou te ouvindo aqui, tem algum áudio que está dando uma interferência. Ah, se alguém tiver com o microfone... Igual pode falar, Rita, acho que... Hoje ela é feita muito por sistemas, por programas. Aí o pessoal acha assim, não, qualquer pessoa vai lá e lança. Viu? Eu acho que é aí mesmo. Mas assim, pode encerrar, então, viu? Tá ok. Certinho. Então, pessoal, obrigada, bom estudo, tá? Qualquer coisa, vão passando as dúvidas, né? Pode ser no WhatsApp, como eu falei para vocês. Depois, se vocês quiserem esse material, também eu disponibilizo em PDF para vocês, não tendo problema nenhum, que é um resumo, é tudo que tem na apostila, né, com alguns exemplos diferentes, mas com um resumo que vocês já vão fazendo, e qualquer coisa, só vocês passarem a mensagem, tá bom? Até dia 16, todo mundo, tá? 8 horas, não percam. Tchau, pessoal, bom fim de semana, obrigada, valeu! Tchau. Isso.